O senhor prefeito Fábio Polidoro, Dr. José Carlos de Oliveira, presidente da Câmara Municipal, meu caríssimo Claudinho Cassiani, vereador. Eu agradeço então a vocês, aos vereadores daqui e em nome ao presidente da Câmara e ao prefeito, por me acolherem com tanto respeito e cuidado esta minha doação do jornal O Progresso ao Museu de Pedreira. Esse jornal é um pedaço da história de vocês que tenho guardado comigo há 54 anos. Foram 7 mudanças na minha vida. E essas 7 mudanças sempre estava no jornal. E não era, vocês vão ver, não era um jornal pequenininho, era um jornalzão. E sempre guardado com todo aquele carinho e aquele cuidado. O Progresso, como vocês sabem, teve uma periodicidade semanal. O primeiro número saiu no dia 1º de abril, como o prefeito falou, mas juro que não é mentira. Vô Guilherme veio para Pedreira trabalhar na Companhia Mujana de Estradas de Ferro. Como ele era um homem bonito, loiro, de olhos azuis, ele conseguiu encantar Palmira, que viria a ser a minha avó. Palmira tinha ficado órfã aos 14 anos de idade. Quem cuidou dela foi o seu pai, Luiz Venceslau de Godoy Moreira. Ele deu a ela uma esmerada educação com professores particulares. Imaginem vocês, Palmira, minha avó pedreirense, na época, aprendeu a tocar piano, era ótima pianista, falava francês, bordava, costurava e cozinhava. Além de ter tido uma boa educação, vó Palmira era uma pedreirense ilustre. Seu pai era nada menos do que Luiz Venceslau, conhecido como Luiz Pedro, que era filho de José Pedro, que era irmão de Antônio Pedro, de Bento Pedro e de João Pedro de Godoy Moreira. Portanto, meu bisavô, Luiz Pedro, era sobrinho do fundador de Pedreira, Coronel João Pedro de Godoy Moreira, que não deixou descendentes. Com tantos Pedros, o povoado que aqui existia acabou ficando conhecido como Bairro dos Pedros, Terra dos Pedros e, finalmente, Pedreira. Mas não sou eu que vou contar isso para vocês, que vocês já sabem. Mas voltemos a falar do meu avô Guilherme. Depois de trabalhar na Companhia Mujana, ele tornou-se tipógrafo e diretor proprietário do jornal O Progresso, este que eu estou doando a vocês. Então, tipógrafo, hoje é tão difícil a gente ver, né? Mas era aquela pessoa que imprimia os jornais da época, livros, convites. Uma daquelas máquinas de impressão de origem alemã é o linotipo, que é parecido com uma grande máquina de escrever que tinha um teclado, pois não tinham computadores. Quando se escrevia no linotipo, aparecia do outro lado um monte de pedacinhos de chumbo quente. Esses pedacinhos eram montados, depois que esfriavam, em uma placa grande. E tinham também os clichês, que eram as propagandas, como vocês viram, café aspirina, etc. Aí, essa outra máquina, com a tinta, imprimia no papel. Quem escrevia os textos de O Progresso era o médico Dr. Ernesto Moreira de Almeida, que veio para esta cidade em 1889. Ernesto tinha 2 profissões, médico e redator, uma pessoa extremamente culta,
trabalhou aqui em Pedreira por 40 anos. Infelizmente, o Progresso teve seu último número em 29 de dezembro de 1929. Durante a sua existência foram então 137 impressões semanais. A causa, como todos vocês sabem, em 29 foi a crise de 29 que afetou os produtores de café brasileiros. E aqui, Amparo e Pedreira eram cidades muito ricas em café. Toda a cidade sofreu com a crise. E meu avô teve que fechar a gráfica. E o que acontece? Fechou a gráfica, teve uma decisão que ele teve que tomar, importante, que mudaria bastante o rumo da minha família e marcaria a minha história. Ele se mudou para Campinas, como muitas outras pessoas daqui da região. O médico Ernesto também, que trabalhava como redator, tomou o mesmo caminho. Se não fosse por essa decisão do meu avô, talvez hoje eu já seria pedreirense. Minha mãe, Maria Eduína Reder Teixeira, nasceu na cidade de Pedreira no dia 14 de setembro de 1914, às 4 horas da tarde, sendo a parteira Dona Elisa Serafim. Minha mãe deixou isso escrito num opúsculo Minha Vida. Quando a família veio para Campinas, minha mãe tinha 16 anos. Meu avô, Guilherme, era fora de série. Com a Palmira, eles tiveram 3 filhas. Minha mãe, Maria Eduína, a Helena, minha tia, que viva, um beijo dele. Está nos assistindo em Jundiaí, com 94 anos. E a tia Glória, também já falecida. Mas meu avô, voltando a falar nele, como eu admiro a sua habilidade. Aprendi muitas coisas com ele. Ele fazia porta-retratos com serra tico-tico, porta-guardanapos, fazia cortinas. Vocês imaginem que na época tinha aquela revista O Cruzeiro. Todo mundo guardava as capas coloridas para ele. Ele enrolava, fazia assim uns losangos bem pequenininhos, com um fio no meio, e aquilo seriam as cortinas da minha infância. As cortinas que ele fazia. Ele fazia também muitos utensílios domésticos. Semana passada, visitando a minha irmã Carminha, ela me mostrou um tinteiro feito pelo meu avô manualmente, que a Carminha guarda com muito carinho. Esse tinteiro, porque vocês sabem que na época as pessoas escreviam com caneta, com aquele bico de pena. Tinha ali onde estavam guardadas as canetas e as tintas. E tinha a foto dele, do meu avô. Isso está guardado com a minha irmã Carminha há mais de 100 anos. Quer dizer, que foi feito, não era. E aí, olha o que estava escrito atrás da foto dele, do vô Guilherme, que é o diretor proprietário desse jornal. Palmira, consagro-te meu amor eterno. Juro amar-te até morrer. Tu és a estrela esperançosa para todos os meus passos. Guilherme Reder, 25 de outubro de 1911. Eu sei muito bem o que isso significa, pois o amor não morre. Eu sempre esperava ansioso as férias escolares para ir para os sítios dos meus tios-avós em São João da Boa Vista, que era a família do meu vô Guilherme. Nesses sítios, aprendi a pescar, a selar um cavalo,
a tirar leite no curral cedinho. Quando estava frio, imagina um conhaque São João da Quinta Barra junto com leite. E também aprendi a respeitar a natureza. Até hoje eu sou um fã das plantas e tenho várias no quintal da minha casa. Também dou comida diariamente aos pássaros que me acompanham, sabiás, sanhaços e bentivis. O danado do canarinho da terra da minha infância eu não vejo mais. Depois de vir para Campinas, vô Guilherme trabalhou na impressão do jornal A Tribuna, que era um jornal da Arquidiocese Católica. Como ele era tipógrafo e eu tinha o curso de datilografia, ele me ensinou a usar o linotipo. Vô Guilherme marcou muito a minha vida. Meu primeiro filho tem o seu nome. Hoje, acho que ele, por ter me ensinado muitas coisas manuais, acabou despertando em mim a vocação para a odontologia. Vocês achavam que eu era jornalista? Não. Mas tenho um filho, Duda Teixeira, que aqui está, que é jornalista, e meu neto Rodrigo, que está estudando jornalismo e que hoje não veio porque está fazendo exame na SPM em São Paulo. Mas seguimos. Em 1968, após o meu casamento, recebi da minha mãe o jornal O Progresso, encadernado pelo meu avô. Minha mãe conhecia o entrosamento que eu tinha com o vô Guilherme. Então eu acho que foi por isso que eu acabei ganhando esta preciosidade. Essa é a história que eu tinha para contar a vocês. Desde então, guardo essa relíquia há 54 anos com muito zelo. Agora estou doando para o Museu de Pedreira. Esta pérola pertence a mim tanto quanto a vocês. Após sua digitalização, graças aos esforços do Claudinho, esse trabalho muito bem realizado, e todos nós vamos poder aprender, nos divertir e tirar muitos ensinamentos. O Progresso traz um pouco da vida de vocês ao quase 100 anos da história. Aqui vocês vão encontrar a parte cultural, cívica, social, religiosa, esportiva, né? Então tem casos até interessantes, né, Claudinho? Chega falando das doenças, falava dos morféticos. Hoje é feio falar isso, mas era normal. Até, olha o que absurdo, até balanços da prefeitura, do ativo e do passivo, vocês vão encontrar no jornal. Quanto que deu a quermesse da igreja, tudo está lá. E essa transparência nas contas permitia que os cidadãos vigiassem o poder público e cobrassem as autoridades. Nas suas páginas também aparecem assuntos de saúde, lepra, bicho da seda, etc. Editoriais preciosos falavam o que acontecia no Brasil e no mundo, como que eles conseguiam tanta informação. E falavam também do voto feminino, imagina, e a importância da educação sexual para as crianças nas escolas. Leiam à vontade, esse jornal é de todos vocês. E eu fico ainda mais feliz porque eu sei que o Progresso, encadernado, que já tem alguns sinais claros da ação do tempo, estará bem guardado em uma estante de vidro imune às intempéries no museu desta magnífica cidade. Curtam o Progresso, que todos os pedreirenses, com os conhecimentos adquiridos no passado, possam construir um presente onde a ética, o respeito e a cidadania façam parte, sempre na esperança de um futuro melhor para todos nós. Este é o meu sincero desejo. Muito obrigado.